Às vezes a gente fala, pô, isso aqui vai resolver o problema do produtor rural de um modo geral. Mas ele sabe o problema dele. Ele é a melhor pessoa para poder buscar alguma solução. Então, identifica o problema, fala com um montão de gente, pergunta quem já usou, vai atrás ali de fazer uma aceitação de mercado mesmo e vai por quem você mais confiou. Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast, aqui fazendo parte da família Agro Resenha. E nessa semana eu tô com um convidado muito especial, que é o Lucas Ordonha, que ele é formado em marketing e um entusiasta, um apaixonado pela tecnologia no agronegócio e host do nosso outro podcast aqui da casa, que é o Agritech. Então seja bem-vindo, Lucas, muito obrigada por estar aqui com a gente, fazendo esse crossover e participando do Agro em Pauta. Muito obrigado pelo espaço, Lígia. Um prazer estar aqui no seu podcast, um prazer poder comunicar com a sua audiência também. E tô aqui para poder desmitificar algumas coisas sobre tecnologia e inovação do agro. Muito obrigado pelo espaço. Show, bom demais. E você que tá aí do outro lado, nos ouvindo, sabe que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre e a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes pro produtor rural e pra sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então aguenta aí que já já a gente tá de volta. Tô aqui de volta com o Lucas. E Lucas, meu querido, pra contextualizar um pouquinho pro pessoal, conta um pouquinho só da sua história, de como você entrou pra esse mundo do agronegócio e como que você se tornou esse apaixonado por tecnologia no agro. É muito engraçado a minha história do agro, porque eu nasci na capital de São Paulo, na zona leste de São Paulo, que tem zero a ver com agro. Mas, em 2010, eu me mudei para Clevelândia, que é o interiorzinho do Paraná ali, e lá eu tive o primeiro contato com o agro. E ali eu vi um caminho incrível que eu ia seguir de profissão, né? Olhando para agronomia. No momento eu não conhecia ainda a zootecnia. Então eu comecei a trilhar essa ideia de falar, poxa, um dia eu vou atuar com a agro e tá tudo bem estabelecido. Até que não. Eu tive que voltar para São Paulo, só que esse sonho ficou dentro de mim. Então eu falei, poxa, como que eu vou, de alguma maneira, voltar pro agro, sendo que eu tô numa cidade que não tem tanta conexão? Então passa-se os anos, né? E aí eu falei, poxa, chegou um momento ali que eu queria, de qualquer forma, voltar para o agro. Tentei pelo mercado financeiro, não consegui. Tentei pelo mercado imobiliário, que eu atuei também, não consegui. Em 2021 tem uma virada de chave incrível na minha vida, que é quando minha filha nasce. E ela me deu segurança e vontade ali, né? Acho que é coragem a palavra correta, de tentar coisas novas. E como eu queria estar mais perto dela, eu conversei com alguns amigos, o pessoal falou, poxa, para trabalhar em casa o melhor é tecnologia. Eu falei, tá bom. Até o momento eu gostava muito, eu tinha muitas conexões com tecnologia, mas eu não atuava diretamente. E aí eu comecei a fazer um movimento de carreira para atuar com tecnologia. E aí foi o momento que eu falei, poxa, agora eu consigo. Agora eu consigo conectar com o agro. E aí que juntou todas as paixões que eu tenho hoje, que é o agro em primeira instância, tecnologia, inovação, então tudo que permeia nesse mundo. Então resumi alguns anos na minha vida, mas foi assim que eu encontrei tecnologia, inovação e nosso amado agro. Show. E o legal da gente até comentar sobre a tecnologia no agro, porque a gente tá num boom do agricultura 4.0, 5.0, e a gente tá vendo drone, Ivante, e GPS, coisas autopropelidas, e a gente internalizou muito isso também, de que tecnologia no agro é só isso. E não é bem assim. Então, se você pudesse elencar, assim, categorias de tecnologia no agro, quais vocês acham, assim, que às vezes a gente usa, tá meio escondido e o produtor não vê, e também as inovações que estão vindo, como você categorizaria elas? Legal. Eu vou até dar um passo atrás e comentar de uma coisa que o pessoal pensa em tecnologia e já vai olhar para o drone, já vai olhar para o robozinho que passa, identificando ali a praga e queimando ela com laser. Cara, isso é incrível, isso é muito legal. Mas a tecnologia é um processo evolutivo. Então, para que hoje a gente tenha drone, a gente teve que ter o trator, teve que ter o avião pulverizador, e vai retrocedendo, e a gente entende que a tecnologia ela sempre esteve no agro. Só não tinha esse viés de software, de sistema, de coisa ali disruptiva. Mas tecnologia é quando eu mudo um processo de cultura e começo a fazer algo que eu tenho mais produção. Então isso é um aparato tecnológico. Inovação é quando eu faço algo que não é comumente vista e eu tenho um resultado melhor. Então, poxa, eu tinha uma técnica de plantio. Eu decidi mudar um pouquinho essa técnica e tive mais produção. Então eu inovei e eu vou progredindo nisso. Então esse é um ponto legal da gente comentar, porque às vezes eu falo, poxa, eu não tenho nada de tecnologia na minha fazenda. Mas a sua semente? Sua semente, ela passou por vários experimentos até chegar naquela cultivar que ela é hoje. Então, lá no passado, ela não é a mesma semente. Então, tem esse processo. Então, se a gente fosse colocar em fatias ali, eu colocaria que o primeiro
ponto central de tecnologia e inovação é da própria cultura em si. Então, dos defensivos que a gente tem hoje, eles passam por processos evolutivos até chegar numa melhor efetividade. Das genéticas quando a gente coloca tanto do ponto de vista de plantio mesmo, né, de sementes, ou até mesmo uma coisa que eu sou apaixonado, que é a zootecnia. Então, quem tá mais posicionado na pecuária, pra gente ter o Nelore que a gente tem hoje, ele vem de um processo evolutivo e às vezes não é nem intencional, porque a gente tem os departamentos que cuidam de genética mesmo, mas às vezes é na raça. Então o produtor falou, poxa, eu preciso de mais rusticidade, vou misturar um animal com o outro para ter isso. Então a tecnologia ela sempre esteve com o agro, e o agro é milenar, né? Então desmistificar um pouco isso. E depois a gente entra na camada agora do que a gente entende como tecnologia, que seria inovações disruptivas, que você coloca o agro 4.0, né? E dentro dessas esferas a gente tem o IoT, a gente tem IA, que está em voga ali. Tem SaaS. O que é o SaaS? Resumindo muito, é o sistema na nuvem. Então, é um sistema que eu não preciso instalar na minha máquina, nem instalar no meu aplicativo. Não tem que ter um aplicativo de fato ali para ele poder rodar. Então, tem toda uma estrutura que a gente vai baseando, mas é muito legal, porque tudo isso, quando chega num estágio de disrupção, ele passa por uma amostragem do que funciona no campo, né? Tentei resumir muito, mas é nessa linha que eu penso, sabe? A tecnologia, ela sempre existiu. É só a gente olhar com mais calma que a gente vai começar a entender isso. E você já começou a falar grego pra mim. Eu acho que pra mim e pra 95% dos produtores. Porque assim, e uma coisa engraçada que a gente tá passando nesse momento é exatamente essa transição de gerações. E tá acontecendo muito forte nesses anos, assim. Porque a gente tá vindo de a geração passada, por exemplo, a geração do meu pai, ele já teve um incremento de tecnologia muito grande na fazenda, porque foi naquela geração, e eu lembro, eu era criança, eu passei por isso, eu vi o plantio direto se tornando realidade no campo. Eu vi o uso de tratamento de semente industrial, que é uma coisa que você nem pensava. Eu vi, muitas vezes, produtores fazendo produção de biológicos home farm. Então, foi um movimento e máquinas que já estavam realmente... Parou de plantar com marcador de linha. A gente hoje usa GPS. A gente viu um movimento já muito grande acontecendo na geração passada. Só que agora, parece que a gente tá perdendo a sensibilidade. Antes era uma coisa muito palpável, muito palpável. A gente pegava e falava assim, eu entendo agora como isso funciona. As coisas que estão vindo agora, que você comentou mesmo, as siglas, IoT, IA, SaaS, isso é muito novo e é muito disruptivo na cabeça do produtor, porque a gente às vezes não consegue entender. E tá vindo junto com essa mudança de geração, de pega um sistema de plantio e coloca outro. Então já começa explicando pra mim, mais 95% dos produtores, o que são essas siglas e como que a gente consegue encaixar elas dentro do agro como um todo, assim, na fazenda, no curral, coisa do tipo. Eu vou começar pela que tá mais em voga aí, que tudo que a gente fala hoje, seja qualquer mercado, é IA, né? Tudo virou IA agora. IA, resumindo muito ali, né, o termo, é inteligência artificial. Então pensa que eu vou ter ali diversos dados, diversas informações, e eu vou treinar uma tecnologia para que ela entenda alguns padrões e com isso ela tome algumas decisões. Então eu vou colocar um exemplo muito bobo, né? Que não é tão bobo assim, mas só mais prático, que é o GPT. Então quando a gente fala, o chat GPT, que muita gente tem usado agora para ajudar a entender mais coisas, e eu vejo que tá tendo até uma curva, que tem muita gente que procura coisas no GPT e não mais no Google, em algumas esferas ali, né? Mas o chat GPT, ele foi treinado com um montão de informação para que ele tenha um aprendizado de máquina, que a gente chama, para tomar decisões baseadas no que ele sabe. Por isso que ele tem que ser sempre refinado e aprimorado para ele acompanhar as coisas. Agora vamos parafrasear para o agro. Tem muitas ali, pessoas utilizando estruturas tecnológicas de IA para o agro. Então, para que uma IA ela funcione, uma inteligência artificial ela funcione no campo, ela não vai de uma hora para outra aprender tudo, ela não é a solução mágica do problema. Ela tem que ter muito tempo de amostragem e muito tempo de treinamento. Até vou colocar um exemplo bem legal. Para ela identificar que tem uma praga na lavoura. Então, para ela poder chegar ao passo ali de falar, poxa, tem uma praga aqui, identificar ela, e quando ela está conectada com um sistema de pulverização, então eu olhei, ela identificou que tem a praga, e aí vai ali um agente e faz a pulverização, uma máquina específica. Para ela chegar nesse estágio, ela foi muito bem treinada. Então ela teve que ver várias vezes que aquele bichinho é uma praga, que aquele bichinho é uma praga, aquele bichinho é uma praga, para identificar. Fala, poxa, então quando eu ver isso aqui, eu entendo que ele é uma praga.
ver várias vezes a ferrugem, ver várias vezes outro tipo de praga para identificar isso. Então, o que é muito legal? Quando chega no campo, quando chega na comercialização, já está pronto. Então, parece que é uma coisa fácil, prática, que ela é meio que milagrosa mesmo. Mas tem muita tecnologia embargada para chegar até lá. E outra questão que eu até citei aqui, que é o SaaS, né? Que é o sistema em nuvem, resumindo muito. O que é essa nuvem? É um lugar que eu não preciso, de fato, instalar nada. Então, vou colocar um exemplo. Poxa, eu loguei no Facebook. Eu não preciso ter o Facebook instalado no meu computador para eu poder logar no Facebook e ter acesso às informações do Facebook ou do Instagram. Então, é nessa mesma lógica. Então, eu tenho um sistema e esse sistema ele tem informações que estão armazenadas num servidor que está em algum lugar do mundo. O servidor é um lugar onde a gente coloca essas informações e esse sistema ele me permite ter flexibilidade. Então, vamos supor que eu estou num lugar que não tem internet, que é pouco comum no agro, né? Quase não tem lugar que tem internet aí, né? Quase nada, quase nada. Você pega ali o eixo Cuiabá-Cáceres, difícil, mas pegar um lugar que tem internet. Então, quando a gente chega nessa esfera, é legal que você tenha um sistema que ele consiga armazenar informações, e aí quando eu consigo a internet, ele puxa tudo aquilo e sobe para o que a gente chama de nuvem. O IoT é a internet das coisas. Então, essa sopa de letras, no fim do dia, o que é muito importante, ela tem que ser prática e tem que ser factual ali, ela tem que ser bem utilizada para o produtor. Ela tem que funcionar, em resumo, né? Por isso que tem uma questão muito legal dentro do agro, e é o que eu venho exercitando até no Tecnoagro, ou agora no Agritech Podcast, que você precisa entender o que o produtor precisa. Porque quem entende de tecnologia vê um oceano azul de oportunidades no agro. Mas quando a gente senta e entende a necessidade real do produtor, não precisa ser tanta coisa assim. O que ele precisa é só que resolva aquele problema. Então, às vezes, a gente quer colocar tecnologias que não vão fazer sentido para o produtor. Então, é muito bom essa conexão entre o produtor e o pessoal que cuida dessa parte de tecnologia, né? A questão que eu tava pensando agora nessa questão de utilidade, eu acho que isso daí pega muito porque a gente vê que muitas soluções surgiram para registrar. A gente vai registrar, a gente vai ter os dados da sua fazenda. E eu acho que a gente tá num segundo passo agora. Tá, eu tenho muitas informações. A minha máquina, ela colhe e ela vai mostrando ali em tempo real quando tá colhendo e vai guardando todos aqueles dados ali dentro. A minha plantadeira vai plantando e vai me falando a taxa de semeadura e a divisão e a separação entre os grãos certinho. Só que o que eu consigo fazer com esses dados? Eu acho que é o segundo passo agora. Porque, primeiro que eu acho que é uma montanha de dados que o agro gera. Segundo de tudo, eu tenho que dar utilidade para esses dados nas minhas tomadas de decisão. Senão não vale a pena eu pagar mais caro para ter um equipamento daquele que me dê esses dados se eu não consigo interpretar eles. Exatamente. E até um fator que eu converso muito com o pessoal aqui do meio tecnológico do agro, que é e depois da porteira? Porque a gente tem dados incríveis pra gente poder mensurar a nossa produção, pra gente poder melhorar a estratégia de plantio, tudo isso, e é isso uma das coisas que a gente tem que pensar na próxima safra, né? Então o dado que eu tenho nessa safra toda aqui, ele vai me ajudar com inteligência pra próxima safra pra melhorar. Mas uma das coisas que eu vejo é a ponta de comercialização. Então, como que tudo que eu fiz lá dentro da porteira vai me ajudar a rentabilizar fora da porteira ou na venda do meu produto, né? Então, eu acho que tem que ter essa conexão muito bem empregada para saber, poxa, vou colocar um exemplo. Eu investi tantos milhões numa nova colheitadeira, que agora ela me ajuda a fazer uma colheita muito mais precisa, muito mais inteligente, com dados apurados. Aí eu tenho todos os insumos que eu tive para poder operacionalizar minha safra. Então, gastei X milhões de reais, X mil reais. Perfeito. Quando eu vou vender, como que eu posso operacionalizar esses dados aqui para que eles me ajudem a vender melhor a minha produção? E isso é um ciclo contínuo. Então, como que na próxima safra, o dado que eu tenho de venda versus o dado que eu tenho de produção pode melhorar para eu produzir mais, melhor e vender mais e melhor? Então, acho que precisa construir esse laço de conexão das informações que eu gero dentro da porteira, antes da porteira, dentro da porteira, e como que ela sai da porteira. Senão eu fico uma emaranhada de dados e não tomo decisão de nada e fico confuso, né? Faz sentido essa lógica minha? Você que é produtora rural, tá na lida? Sim, faz sentido, porque assim, a gente tá vindo também de um movimento muito grande de rastreabilidade no agro. Então a gente tem aí, até mesmo, a gente estava muito forte na pecuária, já a questão da rastreabilidade, principalmente quanto à sustentabilidade, para saber se esse gado ele veio de uma área de desmatamento ou não, se ela tá passando ou não por alguma fazenda que teve um período de quarentena. E a gente tá vendo que essa rastreabilidade tá vindo aos poucos pro grão. Já aconteceu no algodão e no boi, já é ok, a gente já sabe, no boi, no leite, isso daí já tá prego batido e ponta virada, mas nos grãos essa rastreabilidade tá acontecendo agora.
agora. Então, tem pesquisas, inclusive, sendo desenvolvidas, a gente está levantando a questão da qualidade do grão. Será que tal produtor vai conseguir, às vezes, um grão com um maior teor de proteína, maior teor de óleo? Será que ele vai ter uma precificação diferente na hora de vender para uma esmagadora? Eu acho que esses dados podem ajudar a gente nesse momento de comercialização também, né? Você acha que dá pra gente focar nisso, talvez no futuro? Dá, no futuro e no presente. Mas aí também tem uma questão que eu vou até exercitá-la com você, que eu acho que você é a melhor pessoa pra falar disso. O tanto de coisa que o produtor tem que pensar. Então, dentro de uma safra... Nossa, gente, quando a gente vira sucessor e você começa a colocar o pezinho dentro da botina do seu pai, da sua mãe, você tem que ir pro campo, você fala, como é que eles deram conta de fazer isso por 40 anos sozinhos? Sem IA. É coisa demais, é coisa demais. Exatamente isso. Então, uma das coisas que eu tenho pensado muito, não é só exigir do produtor, mas é apoiá-lo também com aderir a essas ferramentas que estão chegando no campo e como que elas podem ser benéficas para o produtor. Pô, que ela gera um montão de dados, legal, mas o que eu faço com esses dados? Enquanto olhando pro dado, eu tenho que olhar para a praga que tá rolando no talhão tal. E amanhã tem aplicação. E depois eu tenho que ir na fazenda resolver alguma coisa e depois eu tenho que voltar para a cidade. Então, eu acho que as ferramentas, elas são benéficas, até para quem, fica uma dica aí para quem tem a instrução de criar ferramentas para o agro, pensar na experiência do usuário. Então, como que eu posso facilitar não só usar a ferramenta, mas tomar decisões com essa ferramenta que eu tenho? Então, com esse dado que está gerando, como que eu posso ajudar o meu produtor rural para que ele entenda de fato que aquele dado é bom, é preciso para ele, mas que ele possa usar da melhor maneira? Então, eu acho que é um caminho de mão dupla ali. O produtor também olhar para isso e começar a virar um pouco para, pô, a tecnologia tá aqui, eu vou usar da melhor maneira possível, mas instruir ele também, facilitar a vida do produtor rural. Mas, com essa sucessão, que eu vejo também que tá ocorrendo muito, divergência de pensamento. Então, às vezes, na mesma fazenda, a gente tem 3 gerações. E a primeira geração sempre fez e deu certo. A segunda geração sempre fez e deu certo com a primeira geração, mas tá olhando para a próxima geração com uma forma legal, mas tem as suas crenças também. E a terceira geração já sabe que talvez algumas coisas não funcionam mais porque já estão conectadas com esse mundo tecnológico. Então, acho que vale também orquestrar tudo isso dentro da fazenda, entender o posicionamento de cada um, o papel de cada um, para que isso funcione e seja mais fluido. E agora a gente entra em outro ponto, que é exatamente, eu vou usar a mesma palavra que você usou, orquestrar essa migração e essa de um conteúdo de sair do papel, da planilha, entrar para um sistema, porque muitos produtores, às vezes muitas soluções que chegam na nossa mão, e eu já tive contato com várias startups, que eu falo assim, muito legal sua ideia, mas é um baita retrabalho para mim, porque o que você não vai me fazer enxergar nada de novo. O que eu consigo ver aqui, às vezes, na minha planilha, no meu dashboard que eu já tenho, que eu já uso, é muito melhor do que eu ainda ter que importar todos esses dados para o seu outro formato, para sua outra plataforma. E aí, às vezes, o produtor fica assim, quem me garante que você vai estar aqui daqui 3 anos? Quem me garante que daqui 3 anos eu não tenho que pegar todas essas informações e passar para outro sistema, sabe? E eu acho que esse é o maior medo do produtor hoje, da longevidade e do retrabalho que essa tecnologia pode trazer para dentro da operacionalização da fazenda. Exato. Eu vejo isso porque a maioria, não vamos generalizar aqui porque é errado, mas tem uma parte, uma fatia de quem constrói tecnologia para o agro que não tá na lida, ou que não escuta o usuário. Então eu aqui da minha cadeira tenho uma ideia incrível que vai revolucionar o agro, mas eu nunca pisei numa fazenda. Aí eu crio essa tecnologia, coloco investimento nela e tudo mais, e é quando eu vou pra ponta que eu falo, não, agora eu vou dominar o mercado é meu. Aí o pessoal fala, cara, eu faço isso numa planilha, não preciso de você, eu faço isso no caderninho. Aí você fala, não, mas espera aí, na minha ferramenta eu consigo trazer para você dados apurados e coisas incríveis. Você fala, cara, eu ainda consigo fazer isso no meu caderninho. Ah, mas o caderninho molha. Tá, mas eu faço 30 anos no caderninho. Então, calma. Então, eu acho que tem que ter essa conexão de quando eu penso em fazer algo, e eu não tô aqui, até eu sou produto disso. Eu vim do meio de São Paulo. Eu tenho paixão pelo agro. Então, eu construí essa minha jornada no agro. Então, mas eu tive muita vontade de entender, de aprender. Então, teve um case de um cliente da empresa que eu atuo, que é pecuária. E aí, a gente fez a reunião, eu fui até lá. Falei, cara, eu quero entender. Obviamente, eles me convidaram também para ir lá, mas eu quero entender. E quando eu cheguei lá, eu fui pro curral. Mesmo que a solução seja pro escritório, eu fui pro curral. Eu queria entender como que a gente pode melhorar todo esse processo, por mais que não seja, essa solução não seria pro curral em si, não estaria nos piquetes de fato, mas eu preciso entender o dia a dia. Preciso entender nomenclatura, preciso entender processo, preciso entender tudo. Porque aí eu entrego o melhor pro cliente, ou eu chego num alinhamento expectativo com ele. Eu falo, cliente, pensei nisso aqui. É o que você quer? Falar, pô, Lucas, não é. Mas que bom que você me deu uma outra
outra visão que talvez a gente chegue num caminho do meio. Então, eu sinto um pouco de falta disso, de soluções incríveis e disruptivas que nunca chegaram no campo. Então, acho que tem que ser um processo meio inverso. E para isso que serve esse bate-papo aqui. Realmente, é importante você ir para a lida para entender até mesmo se o seu colaborador da fazenda vai conseguir colocar aquela tecnologia maravilhosa do mundo do futuro em prática. Porque aí a gente entra em outra seara, que é mão de obra. Que a gente tá num mercado que a nossa mão de obra ainda não é a mais especializada, ela já melhorou muito nos últimos anos, porque há 20 anos atrás era normal a gente ter funcionários que eram analfabetos ou semi-analfabetos. Sim. E a gente já tá um pouco passando disso, graças a Deus. Só que aí a gente já tá naquela de a galera é um analfabeto digital, ele só consegue fazer as coisas básicas digital, semi-analfabeto digital. Então, sim, isso é um outro desafio que eu vejo muito no campo acontecendo e vindo dessas empresas, como você comentou, da cidade tentando entrar no campo. Por isso que, assim, é entender o usuário final. Então, às vezes, e tem soluções, também vou até colocar pro outro ponto de vista, tem soluções que são incríveis, mas às vezes o agro não tá preparado para ela. Então, ela vai acontecer. Então, aí o que você faz? Aumenta o nível de consciência. Então, aí vem um papel importante, até puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, do marketing. Quando a gente fala marketing, acho que é só criativo, mas não é. É o aumento de nível de consciência. Então, olha, cara, criei uma solução, acabei de inventar na minha cabeça, que ela é aqueles robozinho que tá viralizando agora, que é tipo um cachorro, né? Uhum. Cara, que ele passa... Eu tenho medo daquele negócio. Também tenho, muito bizarro, né? Mas que existe agora e o papel dele é tocar o gado. Então não tem mais boiadeiro, ele toca o meu gado ali. Beleza? Beleza. Cara, isso funciona hoje? Se eu trouxer hoje um robozinho, cachorro, que toca gado, ele vai viralizar, vai resolver o meu problema, todo mundo vai aderir, amanhã os principais pecuaristas estão comprando? Não. Então o que eu faço? Nível de consciência. Então eu vou pouco a pouco explicando a solução, do que ele faz, escutando o pecuarista, sendo que ele fala, cara, se tivesse um cachorro robô aqui, funcionaria? Fala, cara, posso colocar meu boiadeiro em cima dele? Fala, não pode, ele faz sozinho. Então você tem que ir entendendo até chegar no momento e falar, cara, agora o mercado está preparado para isso. E aí assim eu coloco o produto no mercado. Então por isso que eu volto a dizer, isso aqui que a gente está fazendo é extremamente importante e as empresas têm que olharem para isso. Tem muita gente que eu converso de outros mercados que olha pro agro como um grande cifrãozão. Cara, tem muita coisa que rola ali, que legal, dá retorno, mas é um cofrinho. Exato. Mas tem uma frase que eu vou falar ela meio errada, mas minha esposa fala ela. É normal que muito custe o que muito vale. Então você tá disposto a rodar o Brasilzão? Tá disposto a rodar o Mato Grosso, entender a galera, o que eles precisam, escutar primeiro? Você tá disposto a mudar de opinião? Porque às vezes eu tenho uma proposta maravilhosa de tecnologia, mas não é o que o mercado quer. Então eu vou ter que, usando um termo aqui que é pivotar, que seria basicamente cancelar tudo e começar de novo, um projeto que eu tenho. Então, eu acho que é muito legal, né? Eu até tive esse bate-papo com o Munhoz, presidente da Rádio Agro hoje, que é muito legal a gente falar das coisas que estão em voga, né? Pô, o drone é incrível. Eu sou apaixonado. Eu vou na AgriShow, pareço criança vendo as coisas lá. Pô, você vai lá ver o que a John Deere tem, que é uma empresa de tecnologia que faz maquinária agrícola. É maravilhoso. Mas tem tantas coisas que a gente precisa entender que às vezes no meu caminho de estrada não tem asfalto. Então, como que eu vou falar do drone se eu não tenho o básico, né? Então, é melhorar todo o aspecto para entrar com a tecnologia cada vez mais próxima do que precisa, mas por ordem de prioridade. Faz sentido essa lógica, Lígia? Não, com certeza. Eu vejo isso tudo também, sabe o quê? Uma janela de oportunidade para uma nova geração que está redescobrindo o agro. Exato. Porque, como eu falei, a gente está passando por aquele problema da mão de obra, de, às vezes, tem uma solução que ela é legal, ela entra, ela cabe nesse momento do agro, nesse momento dentro da fazenda, só que falta gente competente aqui na ponta. E é um baita do mercado para essa geração nova que tá querendo entrar para o agro, sabe? E eu acho que a gente também, às vezes, ficou com uma ideia de como era uma fazenda, de desmistificar também um pouco disso, porque a gente acha que fazenda não tem conforto nenhum. É ficar enfiado no meio do mato 30 dias, sem contato com ninguém, seu melhor amigo é o seu cachorro que de vez em quando uma onça te visita. Não é bem assim. Já mudou faz um bom tempo. Então eu acho que até pra galera mais nova que tá ouvindo a gente, presta atenção, né, nessas novidades que estão vindo de tecnologia, que entra, que cabe, que abraça o agro e pensa, pô, isso daqui pode ser uma oportunidade pra eu entrar, né? Porque eu não sei se você vê muito esse movimento dos jovens se interessando por isso ou não. Vejo sim. E é muito legal. Eu tive recentemente na Farm1, não sei se você conhece, mas fica em Cuiabá. É um instituto sem fins lucrativos
projetos que têm esse apoio de inserir o jovem no mercado de trabalho, e é muito legal. E a gente tá batendo um papo sobre isso, de inserções tecnológicas. E você falando isso agora pro público jovem, eu vou até dar um desafio pessoal aqui para que não seja só uma coisa escutativa, que a gente trabalhe juntos aqui. Cara, se você nunca acessou o ChatGPT, você vai entrar no Google, escrever ChatGPT. Você que é jovem, e se você não é jovem, oriente um jovem a fazer isso. E lá você vai escrever profissões do futuro do agro. Aí o ChatGPT vai te dar uma resposta. E aí, onde você estiver, poxa, eu tô no Mato Grosso, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô em Manaus, eu tô no Tocantins, você vai colocar assim, ecossistemas de inovação próximos, aí você coloca a cidade que você tá. E aí você vai ver lá, vamos supor, você tá em Maringá, tem a Evoa. Você tá aqui em São Carlos, tem o Novo Lab. Você vai pegar esse lugar e vai entrar em contato com o pessoal. Porque o que me ajudou muito na minha carreira foi o networking e a curiosidade. Eu nunca tive vergonha de falar que eu não sei e sempre busquei alguém que sabia o que eu queria saber. Então, talvez falta isso um pouco pro jovem, de saber os caminhos que ele pode trilhar e quem pode ajudar ele nesse caminho. Então, sei lá, pô, Instagram é legal pra caramba pra ver trend, é bacana. Mas você que é jovem, coloca lá, inovações do agro, ou carreiras agro, ou siga bons influenciadores que passam bom conteúdo. Conecta, conversa com o pessoal. Poxa, tem uma feira de negócios aqui na minha cidade. Vá, entendeu? Se for gratuito e tudo mais, não tô falando pra você gastar dinheiro com isso. Mas comece a conectar com isso, porque às vezes uma profissão que você vai seguir não é o que você tá olhando e pode ser uma orientação de uma pessoa que te ajuda no meio do caminho. Então, eu sempre quis trabalhar no agro. Eu já sabia que era o agro, mas não sabia que era tecnologia. Então, se não fosse pessoas que me orientaram no meio do caminho, me ajudaram nessa jornada, talvez eu não estava aqui hoje ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Lígia, um ecossistema maravilhoso que é o Agro Resenha. Então, saia um pouquinho fora da caixa e se às vezes a oportunidade não bate a sua porta, procure ela. Porque essa curva de 2025 que a gente tá, vou colocar até um pouco mais, 2035, essa virada tecnológica do agro vai gerar muito emprego. Tem uma galera que fala, a IA vai acabar com os empregos. Não vai, porque precisa de alguém que entende de IA para poder orquestrar a IA. Essa era uma das minhas perguntas. Se você achava, Lucas, que a IA ia realmente acabar com os empregos, ou se ele ia simplesmente trocar os empregos. Porque isso é uma visão que eu tenho muito. Eu fico vendo, o engenheiro agrônomo, ele vai perder o emprego dele? Ele vai deixar de ser necessário? O zootecnista vai deixar de ser necessário? Na minha visão, eu não consigo enxergar isso acontecendo. Talvez os bons fiquem. Na verdade, os bons fiquem. Os ruins talvez percam. Tem esse fator também que é importante, né? Não vamos garantir emprego para quem não quer trabalhar. Mas o que eu vejo, tá, Lígia? Vou centralizar no agro, mas eu escuto isso muito em vários mercados. Mas vamos falar do agro. Poxa, a IA vai acabar com o emprego de todo mundo. Não vai. Porque a IA não faz nada sozinha. Então lembra que eu falei que ela trabalha baseado em dados? Então da onde que ela vai pegar esses dados para poder melhorar e refinar o conhecimento dela como inteligência artificial? Quem vai manusear essa tecnologia? Então quem vai dar as instruções para que ela siga? Então tem esse fator. Agora vamos evoluir para uma outra esfera. Quem vai tomar as decisões dos dados que ela gera? Então ela não vai ter autonomia completa. E eu vou mais além. Quem vai fazer o que ela não faz? Que é relacionamento humano. Que é ir lá, conversar com o produtor rural, eu como agrônomo, eu como zootecnista, conversar com o produtor, trocar ideia, tá o tato ali mesmo. Tomar um tereré às vezes é bom também, mas tá ali do lado, olho no olho. Então isso não tem como ela substituir. Até porque se eu fosse produtor rural, chegasse um robô na minha fazenda, eu não ia atendê-lo. Eu ia correr no sentido oposto. Eu não ia atender, ia passar a caminhonete em cima, né? Eu acho que não ia ser bem recebido em alguns lugares. Talvez o robô não saísse vivo de lá de dentro. Não, ia tacar no Ribeirão. Ia ver se ele pesca. Se ele pescasse comigo, eu ia testar ele e depois ia jogar no Ribeirão. Brincadeira. Mas a ideia é essa, sabe? Então, eu acho que não. Mas uma das coisas que eu falo muito, prepare-se para as mudanças. Então, hoje eu faço da minha maneira. Então, às vezes, foi até que a gente comentou alguns assuntos atrás. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim. Mas o mercado é soberano. Então, quando o seu vizinho começa a fazer diferente, o outro vizinho começa a fazer diferente, o cara da cidade vizinha começa a fazer diferente e criou-se uma nova forma de fazer, se você não acompanha o mercado, você tá atrasado. E aí a culpa não é do mercado, a culpa é de você que não atualizou. Então, olha para isso. Então, essa evolução que o agro tecnológico está trazendo, ela vai dar muita oportunidade. Muita oportunidade. E para todas as esferas. E uma das coisas que eu falo, quem está no meio rural, quem está no meio mesmo ali, tem muita vantagem. Porque a tecnologia, você pega um curso ou outro, você consegue aprimorar. Mas a vivência é só na vivência. Não dá pra fazer um curso online de como montar cavalo. Não rola, entendeu? Então é cruzar esses dois mundos. Sim, é exatamente isso. E ainda nessa conversa nossa, a gente estava falando exatamente sobre, eu sempre fiz assim. E chega uma hora que a tecnologia, ela vai empurrar, ela vai te obrigar. Um exemplo muito básico foi quando os produtores começaram a plantar transgênico.
quando você coloca essa tecnologia dentro da sua fazenda, você não vai plantar um talhão, você vai plantar a fazenda inteira. Porque você vai pensar, cara, eu tenho que descontaminar o meu pulverizador pra entrar lá, e vai que dá uma fita, e vai que estraga, vai que queima, aí eu perco produtividade. Aí eu tô perdendo aquele talhão pra planta daninha, se eu coloco isso daqui, eu tenho mais uma ferramenta pra trabalhar. Então, a tecnologia, não adianta. Às vezes você pode ser o mais teimoso que você quiser. Uma hora ela te empurra a você se adequar. Foi assim com o plantio direto, foi assim com o transgênico, foi assim com tudo que a gente tem hoje, com o GPS, com tudo que a gente tem hoje. Com drone, né? Com tanta coisa. Por isso que eu falei, o mercado é soberano. Então, quando o mercado tá tomando uma ação e todo mundo começa a acompanhar, meio que torna, não vou dizer uma regra, né? Mas torna um padrão. Se você não consegue atingir esse padrão, você não vai ter a mesma produtividade de quem tá fazendo diferente, tá tendo produtividade diferente. Acho que tem muito isso. Por isso que eu falo, o produtor rural, ele tem 1000 funções, mas uma delas é acompanhar o mercado. Então, eu não consigo em todas as feiras, até porque é humanamente impossível em todas as feiras do agro brasileiro, não tem como, mas, poxa, eu consigo escutar o Agro Resenha. Eu não consigo acompanhar tudo que tem, mas eu consigo assinar um lugar de uma lista de transmissão que me manda informação no meu e-mail, ou nas feiras que eu consigo ir, que eu vá não só para passear, mas que eu vá para entender, para conversar, para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, que eu possa ter conexão com as pessoas que estão ao meu redor para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo. Então acho que tem muito a ver com isso, sabe? Faz sentido essa linha de raciocínio? Com certeza. E assim, pivotando um pouco, na verdade, como eu tô usando todas as suas palavras hoje. Eu adoro quem traz palavras novas. Mas, assim, mudando realmente, quando a gente olha para o panorama geral, a gente vê que a agricultura ficou muito fácil falar de tecnologia na agricultura. Mas agora a gente tá vendo que a tecnologia ela tá tomando espaço no agro como um todo. E aí você que transita entre a tecnologia na agricultura e na pecuária, onde você tá vendo, assim, as maiores mudanças, onde você tá vendo as maiores quebras de paradigmas, assim, hoje? Cara, eu acho que a agricultura, ela tá na frente. Ela tá bem na frente em relação à pecuária por várias questões históricas e tudo mais. Mas, recentemente, eu comecei a adentrar no mundo da pecuária e aí me apaixonei. Me apaixonei por muitas coisas que eu nem imaginava que fosse possível, assim, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante é como é apurada a questão de genética. Então, como que... E isso é o que eu falo. Às vezes a gente olha pra tecnologia no sentido de, um brinco que identifica o movimento do meu gado e eu sei se ele tá mal ou não, porque o gado tem comportamento de presa e tudo mais. Mas eu me apaixonei por essa área genética. Então, como que é uma construção meio que de um quebra-cabeça? Poxa, para chegar num animal com essas características, eu vou cruzar ele com este animal que já tem imputado no seu DNA uma ramificação enorme de características, com outro animal que tem uma quantidade enorme, até chegar naquilo que eu quero e ir construindo. É meio que artesanal, acho muito lindo. Ao mesmo tempo que é tecnológico pra caramba, chega a ser meio que artístico ali, né? Eu tenho visto muito isso. Eu estou estudando muito também sobre genética de bovinos e tudo mais, e a gente coloca do ponto de vista de softwares mesmo, né? De sistemas ali. E tem muita coisa legal que você consegue controlar o seu rebanho ali, controlar soluções dentro de sistemas. Então, sistema que você consegue identificar, eu até citei agora, pelo brinco do animal, padrões que ele tem de comportamento. Então, câmeras dispostas no lugar que você tem, seja confinamento, né? Para poder ver como está a atividade do seu animal, e isso melhora a questão de trato com ele, que melhora a questão do estresse, você tem uma carne melhor ou um leite de maior qualidade. Eu posso dar um exemplo que me surpreendeu muito, 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 muito. Eu sou de São Paulo, São Carlos, e aqui em Descalvado, para quem não conhece, que é bem próximo de São Carlos, tem a fazenda da Grindos, que tem dentro da estrutura a Lete, que é uma fazenda que tem ali o gado A2. Cara, foi ali um mar de conhecimento para mim, e eu me senti num parquinho de diversões. A hora que eu entrei, tem um robô que limpa o coxo, afasta e arruma tudo bonitinho a silagem dos animais. Assim, não tem cheiro. E aí entra um outro fator que é tecnológico também, mas não é tão falado. O dejeto do animal vai para um lugar, é tratado e vira adubo pro pivô de irrigação, aonde tá o sorgo, aveia, seja qual for a cultura, que o animal vai comer. Cara, é incrível. Então, um processo todo dentro da fazenda, altamente tecnológico, e a ponta que vem é um leite de qualidade. Então, é isso que eu falo. Às vezes você fala, poxa, como que eu vou
conectar a tecnologia com a minha granja de suínos. Cara, tem muita coisa legal que você faz também com dejeto, que vira biogás, que melhora. Então você vê que é todo um aparato que é tecnologia, tem a ver com inovação. Com certeza. E ainda mais eu perguntei e entrei nesse campo porque eu sou agricultora, por mais que minha família tenha tido sempre contato com pecuária, meu avô é pecuarista e tudo mais, pequeno pecuarista, mas é pecuarista, eu sempre vi a pecuária do jeitão antigo, sabe? Como o meu avô, por ser pequeno pecuarista também, tocava e lidava. E depois, quando eu fui pro mercado, eu entrei em contato com os grandes grupos, com os grandes fazendas, e eu vi eles investindo pesado em pecuária, inclusive por conta da integração lavoura-pecuária. Toda a tecnologia que estava vindo para isso, eu falei, nossa, parece que o boom tecnológico que veio há 20 anos atrás na agricultura tá vindo com tudo agora. E a gente tá vendo muita solução legal surgir. Eu fico também aqui, né, só admirando de longe. Tem muita coisa legal. E uma coisa que eu achei bem bacana também, né, até levando pra essa linha de genética. Eu estava nessa fazenda, né, que eu fui visitar, e aí eu cheguei e tinha um técnico da BCZ, que é uma pessoa incrível que em breve estará no Agritech Podcast, e ele ali passava o bezerro, e ele falava meio, fundo, cabeceira e tal. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo? E eu, curioso nato que sou, e ele com um notebook ali, imputando informações e falando. Eu falei, cara, com todo respeito, não sei se estou aqui atrapalhando, mas o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô classificando os animais, né? Meio, fundo, cabeceira, né? Estruturando pra ver se ele seria um animal de descarte, ou se ele vai passar uma repescagem ali pra ver se ele vai ser um animal de alto padrão. E eu fiquei ali com ele, eu falei, cara, tinha a união de todas as informações que ele coletava e colocava num sistema, e esse sistema, com esses dados, ele criava uma hierarquia desses animais, mas também tinha um olhar clínico dele, de anos de experiência, fazendo tudo aquilo acontecer. Eu falei, cara, no agro, é muito difícil você desassociar o lado humano do lado tecnológico. É muito difícil. E quando eu fui ver, eu fiquei 1h30 escutando ele falando lá, e passou todos os animais ali, e aí, cada vez mais vai crescendo minha paixão pela pecuária, então vou puxar sempre essa sardinha aí. Mas, cara, é muito legal, é muito bacana, e volto a dizer, poxa, a tecnologia vai roubar o espaço do... Não vai, cara. Ela vai integrar. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Corta pro Lucas lá, 1h30 tentando identificar o que ele via, que era cabeceira, o que era meio. O último acertei. Errei uns 4. Olha, tá treinando o olho já. O meu marido, quando ele trabalhava na fazenda, eu ia de vez em quando pro curral com ele, eles estavam fazendo a pesagem dos animais, e ele falava assim pra mim, amor, quanto você acha que vai pesar esse? Eu não faço a menor ideia. Não me faz pergunta difícil. E eles chutavam, né? Chutavam não, né? Faziam as sugestões deles, porque já estavam ali todo dia, vendo aquele processamento do gado todo dia. E eu acho incrível como eles realmente, o olho é treinado, eles sabiam, ó, não, é dessa raça pesa mais, assim, dessa raça é nesse score pesa menos, e eu ficava chocada, porque pra mim era um mundo completamente novo. E é muito legal ver também a pecuária se desenvolvendo, se tornando cada vez mais tecnológica. Eu acho que é um setor incrível do nosso agronegócio. É incrível, é pujante e alimenta muita gente, né? Eu acho que o agro, se eu for ficar falando da minha paixão pelo agro, eu vou ficar aqui 45 minutos só falando disso. Mas o que me encanta no agro é a ponta final. Então, eu acho incrível. Hoje, quando a gente senta na mesa, eu e minha esposa e minha filha, a gente faz oração, e depois eu fico pensando, falo, cara, quantas pessoas fizeram parte pra chegar esse alimento na minha mesa aqui? Ele tem uma história, ele conta uma história. E é uma história que é refletida no agro. Então é isso que é apaixonante pra mim, por isso que eu levanto essa bandeira e quero cada vez mais comunicar da melhor maneira possível, porque é incrível, cara. E é baseado em histórias. Essa é a parte mais especial de todas. Sim. Agora, Lucas, já encaminhando para o final, porque se deixar a gente fica 5 horas aqui conversando e vai que vai. Se você pudesse dar um conselho, uma dica, na verdade, para o produtor que olha para todas essas tecnologias e está pensando, olha, eu acho que cabe dentro da minha fazenda, eu quero tornar ela mais automatizada, mais tecnológica. Como você acha que ele poderia começar ou a tentar trazer essas tecnologias para dentro da fazenda? Primeiro ponto é ver o que de fato ele precisa. Então, antes de saber qual que é a tecnologia, ele tem que saber qual que é a dor que ele tem. Então, às vezes tem uma solução que ela é incrível, mas ela não cabe pra você, porque tecnologia tem investimento. Então, eu tenho que pensar muito bem nisso. Então, primeiro identifica a sua dor. Poxa, eu tô com um problema de aplicação. Tô com um problema X. Pega esse problema e vai no mercado e testa, galera. Então, não é a primeira tecnologia que você viu que vai solucionar esse problema. Faz reunião com o pessoal, conversa com o pessoal, anota os pontos, vai numa outra pessoa que faz alguma coisa semelhante, depois olha e aí volta pro
problema, falo, meu problema era esse. Todas essas pessoas que eu conversei resolvem tudo, mas de todas a que me passou mais confiança é essa daqui. E aí sim eu vou pra tomada de decisão e testa. Então, isso que eu sou muito preocupado com isso. Às vezes a gente fala, pô, isso aqui vai resolver o problema do produtor rural de um modo geral. Mas ele sabe o problema dele. Ele é a melhor pessoa para poder buscar alguma solução. Então, identifica o problema, fala com um montão de gente, pergunta quem já usou, vai atrás ali de fazer uma aceitação de mercado mesmo e vai por quem você mais confiou. Eu acho que no final do dia agro é sobre confiança e ela. Então, é por aí que começa. Você como produtora rural, fez sentido? Não, eu acho que faz muito sentido isso, porque às vezes a gente olha e fala assim, eu tenho esse problema. Meu problema, no meu caso, sendo sincera aqui, agora um relato de caso. Quando eu e meu irmão, a gente entrou pro negócio da família, o nosso principal problema não era produtivo, ou de organizar a produção, ou de saber o que eu tô aplicando, quando eu tô aplicando, e qual talhão eu plantei, qual variedade. Era financeiro. Eu precisava de uma ferramenta financeira, administrativa, que me ajudasse a colocar as coisas da fazenda em ordem. Então, foi nesse momento, a gente viu eu conversei com várias empresas, a gente fez várias reuniões, e como eu não era a única que tomava decisão, eu fazia a reunião primeira, se passasse pelo meu filtro, eu trazia o meu irmão, se passasse pelo nosso filtro, a gente trazia o nosso pai pra conversa. E muitas não passou nem do meu filtro. Eu falei, isso daqui não vai solucionar o problema que eu quero. Pode ser uma ótima solução pra um outro produtor. Pra mim, não funciona. Então, eu acho que isso do produtor olhar realmente pra dentro de casa e ver o que ele precisa melhorar, o que ele tá precisando de ajuda pra melhorar, é o pontapé inicial, realmente. E fica também um canal de comunicação aberto, tá, Lígia, pra sua audiência. Então, poxa, eu tô com uma dor específica. Cara, tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, a gente bate um papo, porque às vezes eu consigo fazer essa ponte, ajudar você a conhecer pessoas que podem ajudar, ou é uma dor que nem existe solução ainda e você pode ser o precursor de uma coisa nova. E aí tem muito polo de inovação que pode ajudar essa dor virar um negócio. E quem sabe você não é o dono desse negócio. Então, por isso que eu falei. Oportunidade tem demais, demais. Exato. Então é pensar nisso, assim, sabe? Porque se a gente for levar em consideração tudo que tem de incrível no agro, a gente tem 10 ferramentas dentro da nossa fazenda, usa 7, 3 funciona e só uma dá resultado. É difícil também, né? E tudo custa. Exatamente. Né? Mas agora, encaminhando pro final, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Lucas. Muito obrigada pela sua participação no Agro em Pauta hoje, por trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência aqui com o mercado e tecnologia do agro. E, já que você já comentou aí do seu LinkedIn e tudo mais, conta pro pessoal que ficou com alguma dúvida, quer trocar uma ideia com você, quer saber mais, deixa suas redes pro pessoal poder te acompanhar e entrar em contato. Show de bola. Primeiramente, muito obrigado a você e a sua audiência que esteve conosco até agora, né? Ficou praticamente uma hora com a gente aqui. Eu sou muito grato por conhecer a Lígia, por fazer parte de um projeto com ela e hoje estar aqui no seu podcast. Muito obrigado. E quem quiser bater um papo comigo, me conhecer e conectar, Lucas Ordonha, seja no Instagram, no LinkedIn, eu estou ali para poder bater um papo com vocês. E como eu sou um curioso nato, é eu mesmo que respondo, então a gente bate um papo, marca até uma reunião, se estiver por aqui a gente marca um café. Acho que esse senso de comunidade é muito importante no agro. E mais uma vez, muito obrigado. Show de bola, eu estou lisonjeada com essa participação de hoje. E, pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui, escutaram o programa com a gente. E não esqueça que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. Então, para não perder, assine o podcast em qualquer agregador de podcast. A gente, inclusive, já está disponível no Apple Podcast e no Spotify. Então, assine para você não perder programa nenhum. Acompanhe também os nossos outros podcasts da casa, como o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro, o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling que a gente tem e é muito legal, vale a pena assistir todos os episódios. O Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que tá disponível também em vídeo no YouTube, ele acontece por temporadas. E o do nosso amigo Lucas, que é o Agritech. Então, pra você ficar por dentro de tudo que acontece em tecnologia, se liguem lá, acompanhem, assinem o podcast dele também, porque hoje ele já explicou as siglas aqui pra gente, agora vocês já podem ir lá e consumir o conteúdo deles inteiro, vocês vão ficar por dentro e vão entender, tá bom? Então, sigam também as nossas redes sociais. Se você tiver sugestão de pauta, você pode passar tanto na minha DM, @LígiaPedrini, como também agora temos um Instagram pro Agro em Pauta, chama Agro em Pauta Podcast, então é só colocar lá, vocês vão achar a gente. E só pra te lembrar, nunca, jamais aposte contra o agro. Então é isso, pessoal. Até mais. E aí, você gostou desse podcast?
Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.